Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. Antes da leitura, vamos fazer uma oração com o nosso Deus, da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, te damos louvor, te agradecemos, Senhor, por esse momento que vai ser ministrada a sua palavra, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor me use, porque de mim eu nada sou e nada posso. Palavra essa, Senhor, que vem de ti para a tua igreja, porque palavras que vêm para nós, Senhor, que ela vem falar daquilo que estava oculto ao nosso entendimento, para que ela se revele, Senhor, aos nossos corações, para compreendê-la, e somente, Senhor, vindo de Ti e sendo revelada pelo Teu Espírito Santo a nós, porque assim compreenderemos, Senhor, porque o Espírito discerne aquilo que é espiritual, e nós aqui estamos, Senhor, em reverência à Tua palavra, Senhor, para que o Seu Espírito trate com cada um, que Ele vai de encontro com aquilo que está precisando ser tratado, Pai, que o Senhor bem sabe, cada um aqui, aonde que precisa ser tratado, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela é remédio, ela é cura, ela é tudo, Senhor, para aqueles que estão atentos à Sua palavra, aqueles que estão ouvindo, retendo para pôr em prática, Senhor. Assim, Senhor, a Sua palavra ela não volta vazia, nunca voltará vazia, Senhor, mas ela vai cuidar daquela parte que está precisando, Senhor. E aqui estamos diante da Sua palavra, Senhor, para que o Senhor fale com a Tua igreja, não aquilo que precisamos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, Senhor. E aqui estamos para ouvir com reverência, com adoração. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. O Teu povo, a Tua igreja, te ouve. Amém e amém. Glórias a Deus. 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 1 em diante. Diz assim, palavra do Senhor, em 1 Coríntios 2, verso 1 em diante. Nosso irmão Paulo diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Até aqui, irmão, podeis assentar-se, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmão, lemos aqui Paulo, ele pregava, ele ensinava, não com a sabedoria dele, nem com a sabedoria dos homens. Paulo, ele pregava aqui
em espírito e em poder. Precisamos entender isso para a nossa caminhada, porque o nosso irmão Paulo aqui, ele ensinava, ele pregava, mas nada vinha dele mesmo. Nós lemos aqui no verso 4 que diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Então, nós entendemos aqui que Paulo, quando ele ensinava, quando ele falava, quando ele pregava, ele não falava de si mesmo, mas algo que ele tinha, algo que era sobrenatural sobre a vida dele, algo que ele recebeu, algo que ele falava, ele ensinava coisas que ele recebia do Espírito Santo para anunciar para a igreja, como está sendo anunciada hoje aqui, irmão. Não estamos falando aqui de palavras de homens, de conhecimento meu, de conhecimentos que essa terra nos leva, não. O que nós vamos, que vai ser pregado aqui, o que vai ser ensinado aqui, não vem de nós mesmos, irmão, mas vem do Espírito e do poder. Nós lemos aqui que Paulo pregava as profundidades de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante, irmão, nós entendemos, porque muitos interpretam a Bíblia achando que aquilo leva para a igreja para levar ao engano, mas Paulo aqui não. Paulo aqui não, ele recebia as revelações, as coisas ocultas que estavam, para que ele trouxesse a igreja, para nós entendermos aquilo que estava oculto. E nós vamos entender que essa coisa, desculpe essa palavra, que esse algo oculto é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi revelado para a nossa glória, irmão. Para a nossa glória em conhecer Ele. Em conhecer Ele, porque o nosso Senhor disse: querem se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Isso agrada a Deus. Então o nosso irmão Paulo, ele revelava as coisas ocultas, como nós lemos aqui no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Quem é a sabedoria de Deus? Quem estava oculta em mistério? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Ele estava oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Verso 13: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com o Espírito Santo que ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Fala a verdade, Jesus estava oculto para vocês muito tempo atrás, tá, meu irmão? Vocês ouviam falando de Jesus, mas não era ele estava oculto. Mas quando nós ouvimos a pregação, as revelações de um homem que ministra uma palavra com o Espírito Santo revelada para ele antes, para anunciar a igreja, aí esse Jesus passa a ser conhecido no meio da igreja. E nós vemos aqui esse plano de salvação foi revelado para todos, irmão. Por isso que Paulo pregava com entendimento, com sabedoria, não deste mundo, mas vinda da fonte para ele. Ele revelou essa salvação para nós, pelas suas pregações, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos disso, que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. E nós temos que buscar sempre esse Espírito Santo, meu irmão, nos encher sempre, porque esses tempos a necessidade é muito grande para estarmos cheios do Espírito Santo, irmão. E essa salvação, ela foi revelada para todos, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam que Jesus, Ele veio aqui, que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele foi revelado a nós, irmão, pelas palavras, pelo Espírito Santo, pelas pregações. Então todos aqueles que creem que Jesus ressuscitou dos mortos, precisam depositar sua fé nele, para que daqui para frente o Espírito Santo
vai te revelando as coisas ocultas, e vai te aperfeiçoando, e vai te capacitando, e vai te levando uma demonstração para a vida eterna, para a salvação. O Espírito Santo, meu irmão, é o que nos guia, o que está em nós, e nós precisamos ter todo o tempo em nossa vida, porque vai ser por Ele, pelo agir, pelo trabalhar em nossas vidas, pela mudança, pelo transformar, pelo novo nascimento. Tudo é dele, meu irmão. Ele vai mostrar a nossa condenação para que nós possamos mudar e ser um homem, uma mulher espiritual, cheio da sua presença, porque aí andaremos em salvação, porque o Espírito Santo habita naquele que encontrou a salvação. Aleluia. E Ele vai nos aperfeiçoar nessa caminhada cada vez mais com o seu poder. Paulo era um homem espiritual, meu irmão. Ele falava espiritualmente. O nosso Senhor Jesus, totalmente espiritual. Ele mesmo falava nos seus ensinamentos, suas pregações, o próprio Senhor Jesus: tudo que eu falo a vocês é espiritual. Entendeu? Comer o meu sangue, beber minha carne, isso não estou falando isso. Eu estou falando para vocês se alimentar da minha palavra. Estou falando espiritualmente para vocês. E Paulo era um homem espiritual. Ele falava totalmente em espírito. Irmão, ser espiritual, este é o ponto, irmão. Ser espiritual, este é o ponto. Nós somos espiritual, irmão. Nós somos espiritual. O que é ser espiritual? Não sermos materialistas. Não buscarmos, não estamos mais ligados às coisas materiais. O que é ser espiritual? É não ser carnal. É simples, meu irmão. Não ter uma vida carnal, dirigida pela nossa carne. Não, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. Nós somos espirituais, irmãos. Ele está nos guiando para algo que nós vamos encontrar com Deus, Espírito. E nós precisamos estar cheios da sua presença nesses tempos. O homem carnal, ele não vai conseguir. O homem carnal, ele não entende. E nós temos que buscar as coisas espirituais. O carnal, ele alveja as coisas desse mundo, ele busca para as coisas desse mundo, mas o homem espiritual, ele alveja as coisas celestiais, porque nós já fomos abençoados por ela, irmão. Se nós fomos abençoados com algo que não é dessa terra, nós temos que buscar as coisas que nós já fomos abençoados por elas. Eu não estou falando, a Bíblia diz isso, meu irmão. A Bíblia diz isso em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. É aqui, meu irmão, é esse ponto que muitos não entendem, que nós precisamos desprender das coisas que a carne deseja, não só o desejo da carne, mas o que ela planeja, o que ela quer acumular. Isso é materialista. Nós somos um povo espiritual, nós somos um povo abençoado, e essa promessa está registrada aqui que eu estou lendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, irmão. Entende isso? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aonde que Deus nos abençoou? Aqui na terra? Nas coisas que duram por um instante? Não, meu irmão, nós fomos abençoados em lugares celestiais, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo está, meu irmão. Aleluia. Meus irmãos, eu vou ler de novo, ver se vocês conseguem entender, pegar esse finalzinho aqui. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo. Ele nos abençoou em Cristo, irmão. Aleluia. Se nós temos que sentir prazer em alguma coisa e ser um bem-aventurado, uma bem-aventurança, se nós temos essa bênção, e essa bênção é Jesus Cristo, irmão, nós fomos abençoados nele. A Bíblia diz: todas as bênçãos espirituais
espirituais. Ele é tudo, meu irmão. Jesus é tudo o espiritual que nós precisamos. Muitos pensam, eu quero aquela rua de ouro, eu quero sentar naquele trono. Meu irmão, nós não sabemos se isso é o que nós olhamos, uma rua de ouro, se isso é algo que Deus tem preparado espiritualmente. Nós não entendemos. Nós não estamos preocupados numa rua de ouro. Nós queremos essa bênção espiritual que é Jesus, irmão. Aleluia. As demais coisas lá em cima, Ele vai nos mostrar. Muitos querem estar por causa da rua de ouro, irmão. Andar em pedras lindas, brilhosas. Não, irmão. Nós somos abençoados no Senhor Jesus. É nele que nós temos que estar focado. Nos lugares celestiais, lá em cima. Essa bênção espiritual, meu irmão, é Jesus. Meu irmão, nós somos abençoados em Jesus Cristo. Essas bênçãos espirituais, elas significam que através do Senhor Jesus Cristo, nós receberemos todos os benefícios para conhecer a Deus, irmão. Vai entender? Bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus. E esse significa que em Cristo Jesus Ele vai nos levar a conhecer a Deus, irmão. A Deus. Ninguém vai a Deus senão por mim. Nós vamos conhecer o Senhor. Nós vamos conhecer o Pai, o Filho. Estaremos lá e só chegaremos ao Pai se nós passaremos pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, para alcançarmos e conhecermos o nosso Deus. Por isso, meu irmão, nós precisamos tirar o olho da terra. Nossa bênção é muito mais do que essas coisas que os nossos olhos possam ver aqui, meu irmão. Elas são sobrenatural, elas fogem do nosso entendimento. É algo glorioso, é algo espiritual. Lugares celestiais. Não somos daqui, irmão. Nós não somos daqui. Aleluia. Por isso que Paulo, meu irmão, ele sempre pregava com a sabedoria e com o poder do Espírito Santo. Ele recebia as revelações ocultas do Espírito Santo para falar para nós aqui hoje, para dar um entendimento, discernimento, para entendermos. Hoje nós entendemos, irmão. Quando nós lemos a Bíblia, ela só mostra o céu, ela só mostra o Senhor Jesus Cristo, ela mostra a eternidade, ela mostra a verdadeira vida. E esse entendimento foi revelado a nós, irmão. Estava oculto. Através do Senhor Jesus Cristo abriu todo o leque da mente espiritual. Nós vamos conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho. Chegaremos a Deus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, pelo teu Filho, não foi? Pelo Filho nós podemos receber todas as bênçãos espirituais. Que é uma bênção maior do que conhecer o próprio Criador. Aleluia! Aleluia! Conhecer o Deus de toda a sua glória. Nisto me alegra em me conhecer. Ele tem prazer, meu irmão. Estamos diante da glória dele naquele dia. Sempre quis se revelar ao teu povo, mas teu povo corria, se fugia, não aguentava a tua glória. Jesus veio com todas as bênçãos espirituais reveladas para nós hoje, meu irmão. Nós estaremos ali. Por isso que Paulo sempre mostrava nas suas pregações o lado espiritual. E, meu irmão, a fonte de sabedoria de Paulo era o Espírito Santo. Guarde isso, meu irmão, porque nós também precisamos entender isso. A fonte de sabedoria de Paulo era o Espírito Santo que estava com ele todo tempo, mostrando o lado espiritual, porque o espiritual ele dá discernimento, meu irmão, para as coisas. Irmão, escute isso. Paulo era um homem espiritual. Tudo que ele falava, ensinava, vinha de uma fonte do Espírito Santo, para que ele pudesse pregar o espiritual, aquilo que estava oculto.
Se não fosse pelas revelações do Espírito Santo, nós não compreenderíamos a Escritura hoje. Muitas coisas ainda estão ocultas, mas o Espírito Santo vai revelando a nós nessa caminhada, nessa perfeição, se aperfeiçoando cada vez mais. E Paulo era um homem espiritual. Irmão, escute, nós também temos o Espírito Santo. Nós também temos o Espírito Santo. Temos ou não temos? Nós somos um ser, um homem ou uma mulher espiritual. Se assim, Ele está em nós, e se Ele está em nós, essa fonte que estava em Paulo, dando discernimento, pregando, ensinando, com poder, essa fonte também está em nós, irmão. É o mesmo Espírito Santo, testificando todas as coisas. Ele está aqui, Ele está na tua igreja. Você hoje tem entendimento, com clareza, quando você lê a Escritura, ou na sua oração, ou numa petição, ou talvez você quer um entendimento maior sobre aquele assunto, imediatamente Ele discerne espiritualmente para você, e você vê aquela revelação divina. Glória a Deus, que maravilha, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Entendi. Você chora, você contempla. Isso é o Espírito Santo revelando o oculto a nós. Por quê? Porque essa fonte que Paulo tinha também está na igreja, também está em você, irmão. O Espírito Santo está no meio do seu povo. Mas para o mundo isso é loucura, não é, irmão? Para o mundo é loucura essas coisas, essa compreensão. Mas para nós é poder de Deus. Você sabe que isso é um poder de Deus, irmão. É o Espírito Santo, irmão. Ele é o próprio Deus, irmão. É muito forte isso, né, irmão? Tem um Deus aqui dentro, um Deus que dá entendimento, um Deus que dá sabedoria, um Deus que quando a gente fala para esse mundo, o mundo acha que está louco. Está louco? Que isso? É loucura. Por quê? 1 Coríntios 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Vai vendo, irmão. Você é um ser espiritual. Você tem o Espírito Santo aí. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Vou tentar explicar um pouco melhor esse versículo maravilhoso, irmão. Esse versículo aqui, meditei umas 3 vezes nele e falei, meu Deus, é isso mesmo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Esse é o primeiro. Não recebemos o Espírito do mundo. Graças a Deus, o Espírito do mundo estava em nós, mas ele não está mais. Ele não está mais. Se nós tivéssemos o Espírito do mundo, nós estávamos no mundo, fazendo o que agrada o mundo. Mas ele continua assim, mas o Espírito que provém de Deus. Agora nós recebemos o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo. Para quê? Olha o Espírito Santo revelando aqui. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Graças a Deus. O que nós recebemos gratuitamente por Deus, meu irmão? O Espírito Santo nos revelou o seu Filho gratuitamente. Aleluia. Você que tem o Espírito de Deus, meu irmão, Ele revelou o Filho dele para você, para mim, para a igreja. Quanto custou isso? Gratuitamente. Nada. Nem um tostão. Apenas a sua reverência, apenas a sua adoração a Ele. E você glorificará em espírito a esse Deus maravilhoso, que hoje não está mais oculto a ti. Ele foi revelado pelo teu Espírito Santo, para que possamos ser salvos por Ele, irmão. Porque Ele está todo o tempo nos convencendo da nossa condenação. Ele está todo o tempo falando ao nosso coração, não faça isso, para com isso, não vai por aí. E Ele incomoda todo o tempo para a gente
não desfalecer, porque Paulo fala assim, porque a minha palavra é para que vocês não desfaleçam na fé. Porque o que eu prego para você não é de mim mesmo, nem sabedoria de homem, mas do Espírito Santo de Deus. Para que quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, não endurecemos o nosso coração, meu irmão. Porque Ele está nos aperfeiçoando cada dia mais. E você sabe o que eu estou falando, meu irmão. Você sabe o que eu estou falando. O que eu estou falando. E para o mundo isso é loucura. Para o mundo, para o homem carnal isso é loucura. Escute isso. Ora, o homem natural, está em 1 Coríntios 2,14. Ora, está tudo nesse versículo, nessa passagem que eu li, irmão. Versículo 1 Coríntios, capítulo 2. Eu li até o 8. Para a gente ganhar tempo, eu deixei para ler no decorrer da pregação. Mas está tudo nessa passagem. Se os irmãos puderem ler depois o capítulo inteiro que fala sobre essa passagem que nós estamos falando, eu vou ler aqui 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Está vendo? Não tem como. O homem natural, o homem que está ligado ainda a esse mundo, ele lê a Bíblia ou alguém prega, ele não consegue entender. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. É algo espiritual. Precisamos ter o Espírito Santo para começarmos a ter discernimento da palavra de Deus, porque o homem natural, ele lê, não consegue extrair nada. Ele pode criar heresia, mas aquilo que realmente o verso está falando, ele não tem o entendimento, porque é discernido espiritualmente. O Espírito Santo precisa mostrar o que está mostrando ali. E que nós lemos aqui, o que acontece no mundo sobrenatural é loucura para essas pessoas. Elas não entendem. Elas não entendem. Porque é o Espírito Santo que nos revela as coisas do oculto. Por isso, irmão, que muitos acham que servir a Deus, servir a Jesus, é tolice, é perca de tempo, isso não vira nada, porque eles não conseguem discernir espiritualmente o que está sendo falado ali. Nós também estávamos assim, irmão, mas graças a Deus, Deus olhou para nós e viu que nós estávamos sedentes, que nós estávamos querendo compreender. Tenho certeza que muitas vezes vocês oraram assim: Pai, Senhor, me dá entendimento dessa palavra. Eu não estou conseguindo entender. E o Espírito Santo foi revelando. Tenho certeza disso que aconteceu com vocês. E nós sentimos prazer de falar. E hoje nós falamos, irmão, não apoiado em sabedoria de homens, ensinamento de homens. Hoje nós falamos com estrutura, com base, com sabedoria que veio pelo Espírito Santo a nós. Podemos falar com toda segurança, porque é o poder de Deus revelado a nós em o culto que estava. Falamos abertamente, ensinamos, pregamos, dando toda a glória a Ele, porque Ele trouxe o discernimento para a igreja. O homem natural não consegue entender o espiritual, ele só consegue entender o natural. Além disso, ele não consegue, é loucura. Isso não vira nada, não acontece nada. Irmão, ter o Espírito Santo, viver o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo de Deus, irmão. Simples assim. Você é um espiritual, então você tem o Espírito de Deus. Uma pessoa espiritualmente, ela vive espiritualmente. Ela está aqui, mas ela está lá. Ela está olhando a sua volta, mas está contemplando todo o espiritual que aconteceu, que formou. Olha para o céu, só vê o espiritual, meu irmão. Ele contempla agora o espiritual. Porque Deus é Espírito, irmão. Glória a Deus. Simples assim. Porque Deus é Espírito. E Ele nos fez um adorador. Nós hoje reverenciamos a Tua palavra. Nós sabemos que adorar, nós dobramos nossos joelhos, se prostramos, nos rendemos e damos toda a adoração a Ele.
Mas isso, essa adoração, esse adorador, só vai chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo se você estiver adorando a Ele em espírito e em verdade. É simples assim. Porque não podemos adorar um Deus em espírito, estamos na carne. Somos espirituais. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim, lá em João 4:24. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, deixou anotado aqui para nós. Ele revelou quem é Deus. O Senhor Jesus Cristo diz assim, em João 4:24, Deus é Espírito. Olha isso. Deus é Espírito e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Este é o ponto. Se nós somos, meus irmãos, um povo espiritual, se o Espírito de Deus habita em vós, em mim, aí sim, nós vamos poder adorar esse Deus que é Espírito, e nós vamos adorar em Espírito e em verdade. Glória a Deus, irmão. Nós entendemos isso hoje, né, irmão? Hoje nós entendemos isso para a glória de Deus. O homem carnal não consegue. O homem carnal não consegue. Ou ele é espiritual ou ele é carnal. Irmão, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, que nós temos que, se nós somos um discípulo, nós temos que estar revestido com esse poder todo o tempo. Se nós somos um ser espiritual, se nós temos o Espírito Santo, algo grande aconteceu em nossas vidas. Nós somos um adorador agora. Nós somos um adorador. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele, por falar da sabedoria de Deus, Estevão, quando um jovem, quando ele bateu de frente com aqueles doutores da lei, com aqueles mestres, escribas, doutores do conhecimento da lei, e esse jovem aqui, Estevão, tinha todo o conhecimento bíblico, irmão. Se você vê ele falando para aqueles homens, desde o começo, trazendo até o dia que eles crucificaram o Senhor, o Deus da vida, e Estevão cheio do Espírito Santo ali, pregando, ensinando, mostrando para ele a sabedoria de Deus. Por isso ele foi apredejado, irmão, por falar da sabedoria que é Jesus. Jesus, a sabedoria de Deus, que ele mostrava Jesus para aquele povo. A este que vocês crucificaram, a esse que os seus pais crucificaram os antigos e crucificaram o Deus da vida. Foi até esse ponto que aí começaram o apedrejamento sobre Estevão. E esse Estevão, ele adorou o Senhor, meu irmão. Meu irmão, a pessoa que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, ele é um adorador, irmão. Foi isso, aqui dentro e guarde. E quando que eu vou poder mostrar essa adoração? Quando que eu vou poder demonstrar que o Espírito Santo está aqui dentro? Que eu posso dizer que eu sou um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? A Bíblia diz em Atos 7:59, diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia ao Senhor: recebe o meu Espírito. Aleluia. Recebe o meu Espírito. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Para a pessoa dizer isso, meu irmão, é um adorador. Receba o meu Espírito. Uma fala, numa hora difícil, sendo apredejado, mas dizendo a Deus, ao Senhor: receba o meu Espírito. O que quer dizer isso, irmão? Certeza da salvação. Certeza da salvação. Receba o meu Espírito.
Aleluia. Irmão, um adorador, sendo apredejado, morto, na hora mais difícil da sua vida, mas ele era cheio do Espírito Santo. Recebe o meu Espírito, o Espírito que tu me deste, o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que nós vamos devolver a Deus, meu irmão. O Espírito que Ele nos colocou aqui dentro, o seu Espírito, não o Espírito do mundo, esse Ele não vai receber. Ele vai receber aquilo que Ele deu de volta, como Estevão disse: Senhor, receba o meu Espírito. Isso é um adorador, irmão, na hora mais difícil, adorando a Deus, na hora da sua morte, com a certeza da salvação. Receba o meu Espírito. Hoje, muitos não entendem isso que Estevão estava falando ali para aqueles religiosos. Era loucura, irmão. Fala a verdade. Era loucura. Nunca eles tinham contemplado algo assim. O homem sendo morto, apedrejado e adorando a Deus. Receba o meu Espírito. Isto é loucura. Os que mataram ele. Irmão, trazendo para nós hoje, muitos não entendem o que aconteceu com você. Muitos vê, mas acha loucura aquilo ali. Não consegue entender. Eles ficam com a mente natural, um espírito do mundo, olhando para aquilo que antes era e hoje é diferente aos seus olhos. Aí ele olha e fala: isso é loucura, entendo isso. E muitos acham, porque eles não têm entendimento, meu irmão. Mas você sabe o que aconteceu com você. Você sabe que foi o poder de Deus na sua vida. Você sabe que o sobrenatural, o Espírito Santo, foi Ele que te convenceu da sua condenação, que você precisava escolher a Ele e receber o teu Espírito, porque o nosso Deus é Espírito, e Ele vai vir buscar uma igreja espiritual, e falta muito pouco. E você sabe isso que aconteceu na sua vida, meu irmão. Muitos parentes, vizinhos, pessoas próximas de você, pessoas, amigos, que convivem com você, pessoas que vê essa mudança de você, ela acha isso loucura. Ela não consegue entender. Ela acha que aconteceu algo normal. Ela deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, mas isso aí qualquer um pode fazer. Não. Sem o Espírito Santo, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Essas coisas que aconteceu na sua vida, está acontecendo na igreja. As pessoas que não entendem, as pessoas que têm o espírito do mundo, isso é loucura. É loucura ver uma prostituta que hoje não vende mais o teu corpo, para que agora o corpo dela seja templo do Espírito Santo. É loucura. O que é isso? Conheço essa mulher, a vida toda ela vendeu seu corpo, há mais de 30, 40 anos ela faz isso, e agora está na igreja, é uma bênção. Não, isso é loucura. Não. É poder de Deus. É poder de Deus. Muitos não entendem quando um ladrão, um assassino, um estuprador, um mentiroso, um maldizente, uma lista de pessoas que nós éramos, pessoas que, boca suja, palavrões, falava duas palavras duas, era palavrão, pessoas que não conseguiam amar nem teu filho, pessoas que não perdoam, pessoas que fazem coisas terríveis,
Mas depois que conheceu o Senhor Jesus Cristo, essas coisas, elas praticam, elas fazem naturalmente. Ela consegue amar, ela consegue perdoar, ela não rouba mais, ela não mente mais, ela não é mais escrava da sua carne do pecado. Por quê? Aleluia! O Espírito Santo de Deus convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Hoje ela é espiritual, ela é uma bênção para a glória de Deus, ela discerne bem o espiritual com as coisas espirituais, ela não é mais carnal. E você sabe disso, meu irmão, que essas coisas aconteceram na sua vida, na minha vida. Eu sei o que eu era, eu sei como eu consegui, somente com o poder do Espírito Santo. Sem ele, nem eu poderia. Eu apenas pedi. Sem eu sentir, nada posso. É isso que ele quer ouvir de nós. Reconhecer um homem ou mulher humilde de coração, pobre de espírito, que reconhece que precisa dele. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. É simples assim, meu irmão. Hoje você é outra criatura. Você não é mais a mesma pessoa. Você, se foi algum desses que eu citei, em vez de quando acontece um palavrãozinho, imediatamente o Espírito Santo te corrige. Se você for pegar alguma coisa que não é sua lá no mercado, abrir um saquinho e comer uma baleia no mercado, não. Antigamente não fazia isso, meu pai ia no mercado, vou comer uma baleia nessa aqui para ver se é boa, depois eu compro, abri, o pacote estava aberto lá, dá nem aí, né? Mas hoje não, o Espírito Santo não deixa fazer isso, não deixa. Se uma criança pega alguma coisa, imediatamente fala, devolve lá. Você quer? Vamos pagar. Isso é honesto. O Espírito Santo não deixa a gente fazer mais essas coisas, incomoda demais. Isso é ser espiritual, andar em espírito. Aleluia. Por isso, irmão, quando nós se tornamos espirituais, nós deixamos tudo que é aquilo que é carnal, para viver uma vida espiritual, porque Deus é espírito. Eu vou ler os versos aqui, irmão, e com esses versos estarei encerrando. Um verso maravilhoso, que eu não preciso nem explanar nenhuma explicação, irmão. Porque se nós somos espirituais, vocês vão entender e vai discernir espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo todo o tempo, irmão. E eu vou ler aqui para vocês, se você tiver facilidade de abrir a Bíblia em Romanos 8, e assim após essa leitura estarei encerrando, porque vocês vão ver que eu não preciso falar nada sobre o que eu vou ler aqui. Praticamente é o que eu preguei aqui, não eu preguei, mas o Espírito Santo trouxe para nós hoje aqui. Está lá em Romanos 8, 1. Eu vou ler alguns versos para o lado, para ganharmos tempo, mas os irmãos podem ler na sua casa. Diz assim em Romanos 8, 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai entendendo, irmão? Versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne morrereis, mas se
se pelo Espírito mortificaste as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez andaste em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Amém e amém. Bonito, né, irmão? Bonito, lindo. Nosso irmão Paulo aqui com essa carta aqui. Você vê, não precisa pregação nenhuma, irmão, sobre isso. Se nós lemos aqui, está falando tudo. Basta nós se colocarmos, se nós somos realmente espiritual ou não. Se nós somos espirituais, viveremos. Se somos carnais, morreremos. É simples assim, né? Eu não sei por que a complicação. Ou a pessoa não quer ser, ou prefere ser carnal, aí é cada um. Mas aqui está bem claro. Se nós sentimos que realmente somos espirituais, Ele está aí, para a glória de Deus. E você viu que bonitinho, que bonito, irmão, esse no final aqui? Porque não recebemos o espírito da escravidão. Esse espírito nós tínhamos, né? Da escravidão antes, né? Para outra vez andares em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos. Nós não merecíamos essa adoção, nós somos adotados, meu irmão. Nós somos adotados, pelo qual clamamos Abba, Pai, que quer dizer Paizinho. Então, se nós somos filhos, diz aqui, né? Onde está aqui? Aqui, no 16. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus, amém, irmão? E a Deus, glória.